E aí, tudo bem? Olha aqui, eu comprei aqui o meu Omnibus Clássicos X-Men. Vou dar uma folhada rápida nele aqui para mostrar para vocês o conteúdo. Eu fiz um vídeo um tempo atrás, né, mostrando o que tem aqui, mas uma galera ainda fica falando, puta, eu tô em dúvida, eu compro, tem a fase do Burn, do Cockrum de novo aí, eu já comprei as definitivas, eu preciso comprar esse, eu nunca comprei nada de X-Men. Pessoal, lógico que eu não vou fazer unboxing, né, eu não acho que faz sentido ficar vendo, tirando da caixa. Eu quero mostrar pra vocês o que tem de conteúdo aqui, tá? Dar uma folhada contextualizando o que é. Mas basicamente, pessoal, se você já conhece X-Men, se você já tem a fase do Cockrum e do Burn e mais pra frente, vale a pena ter isso aqui, porque tem muito material adicional. Não tem a fase de novo do Cockrum e do Burn. É material extra, páginas extras que vinham na revista Classic X-Men, que começou a ser publicada em 1986 e republicava a fase do Cockrum e do Burn, mas com páginas extras e histórias extras. Então eles pegaram só essas páginas e histórias extras e colocaram aqui, contextualizando para você o que eles mudaram, quais são essas histórias extras, tá bom? Deixa só eu mostrar para vocês a lombadinha, a parte de trás, e vamos dar uma folheada nele. Tá aqui o loginho, a capa, vamos lá, tá? O que a gente tem aqui? Deixa eu mostrar para vocês. Lógico, eu não vou ficar aqui mostrando índice, nada disso. Tem introdução aqui por Ralph Macchio, né, da ideia de republicar essas revistas. Qual que foi a grande ideia de Classic X-Men? Publicar de novo essa fase inicial, né, que começou aqui em Giant Size X-Men, só que contextualizando melhor, colocando mais informação e adaptando algumas coisas, porque com o tempo alguns conceitos foram mudando, o Wolverine foi se tornando um personagem mais interessante, mais protagonista, né? Então eles foram adaptando algumas falas, alguns diálogos e colocando página extra para complementar aquelas histórias originais, tá? Então esse aqui é uma adaptação que eles fizeram da história Giant Size X-Men. Eles só publicam as coisas novas, tá? Então não vai ter aqui a história original de Giant Size X-Men. Vai ter essa história aqui com argumento do Chris Claremont, desenho do John Bolton, que reconta essa ida dos X-Men a Krakoa, né? Eles sendo capturados. E aí depois já aparece, né, os X-Men depois que eles já foram recrutados, já na Mansão X tentando se adaptar. Eu já falei mais detalhes sobre isso aqui no outro vídeo, então não vou ficar contando toda a história de novo aqui pra vocês, mas é bem legal pra quem não tem essa história, o Wolverine, né, se desentendendo aqui com o Anjo. Todo esse vídeo aqui, pessoal, tô fazendo de improviso, então se eu errar alguma palavra, alguma coisa aqui, ou algum termo, às vezes a gente fala uma coisa querendo dizer outra, vocês me perdoem aqui. E a gente vai, ó. Então, o que eles fizeram de extra na edição 94, quando republicaram em 1986? Teve essa página extra com desenhos do Dave Cockrum. Então aqui eles vão mostrando o que teve de extra, tá vendo? Então, basicamente a história era o que tinha na Classic X-Men. A história original com essas páginas adicionadas. E aqui mudança, tá vendo? De diálogo, de colorização, tudo que eles mudaram eles colocam aqui, tá? E sempre tinha uma história complementar, que por muito tempo foi desenhada por John Bolton, que é um baita de um desenhista. Então já vale por conta disso aqui. Então essa aqui é uma história da Tempestade, né, forjando seus laços de amizade com a Jean Grey, né? Tem páginas extras aqui. E aqui, ó. Aí o que aconteceu na 95? O que teve de material extra? E aí você vai vendo aqui, tá vendo? Que foi a preparação, né? Foi a morte do Pássaro Trovejante, algumas mudanças aqui de diálogo. E aqui a história adicional, que foi, né, o enterro do John Proudstar e a introdução do James Proudstar, o Apache, né, que depois se tornaria membro da X-Force. Aqui a gente tem a edição 96, que é aquela que eles enfrentam os Zingarei. Então tem essas páginas novas da Ororo nadando pelada na piscina, né, que não tinham no original. Ele reconta como que a Tempestade ficou soterrada e que gerou a questão da claustrofobia dela. Essas artes sensacionais do John Bolton. Essa história muito legal, saiu, né, eu lembro que saiu no formatinho na revista do Homem-Aranha. Adoro essa história do Wolverine com o Noturno. Então são todas essas histórias complementares que elas enriquecem o universo de X-Men. Então se você já conhece X-Men,
Isso aqui é legal. Se você não conhece, talvez você fique um pouco perdido. Seria legal você ter primeiro as definitivas, ler toda a fase do Cockrum e do Byrne, e depois você volta para ler esses complementos aqui, tá? Então aqui tem páginas extras dessa história, e aqui essa história do Colossus. Tudo isso aqui, algumas delas tinham sido publicadas pela Abril, isso aqui na revista antiga dos X-Men da Abril, mas nunca tinham saído em formato americano. Algumas poucas saíram em formato americano e várias estavam inéditas no Brasil. Páginas extras, tá vendo aqui? Eu não gostava dessas páginas extras quando eu era moleque, mas é legal aqui como curiosidade, né? Porque era outro desenhista muitas vezes. Essa história sem diálogos da Jean Grey é muito legal, que acontece um pouco antes dela se tornar a Fênix. Então, caras, quem gosta de X-Men, quem quer se aprofundar no universo de X-Men, isso aqui é muito legal, tá? Páginas extras dessa história, alterações feitas em texto. Essa história estava inédita no Brasil, que mostra como o Sebastian Shaw conseguiu a liderança do Círculo Interno do Clube do Inferno e matou o Rei Branco original, que era um tal de Ned Buchan. E aqui mostra uma parceira que ele tinha que morreu, foi assassinada, muita coisa curiosa e diferente que a gente nunca tinha tido acesso aqui no Brasil, tá? Páginas extras dessa história, que a Jean se torna Fênix, e aqui essa história já saiu em formato americano, porque depois teve um retcon em que a gente viu que não foi a Jean que se tornou a Fênix, foi o efeito Fênix assumiu a forma dela e ela ficou enterrada, né, num casulo na Bahia Jamaica. Aqui já tinha acontecido esse retcon, então eles já contam a história do jeito que a gente queria saber. Olha o desenho do Dave Cockrum, que legal. E aqui, ó, o Arthur Adams reimaginava as capas originais, e o Arthur Adams é sensacional, né? Então vale muito a pena também por causa disso aqui. Páginas extras, que era um outro desenhista, tá vendo? Não era o Dave Cockrum, então às vezes eu achava que isso aqui não ficava tão legal. Aqui eles mudam o texto, porque o Wolverine deixou de ser um idiota, que nem na fase do Dave Cockrum, depois na fase do John Byrne, ele passou a ser um personagem mais valoroso, então eles mudam um pouco aqui os diálogos. Essa história estava inédita, do Noturno. Então, pessoal, quem quer entrar de cabeça em X-Men, quem leu essas fases, né, mesmo que não tenha as definitivas, mas que tenha aquele Segunda Gênese e aqueles encadernados da fase do John Byrne, vale muito a pena, tá? Aqui, ó, material desenhado pelo John Romita. Eles mudaram aqui a origem do Noturno. Antigamente o Noturno, quando ele entrava na sombra, ele desaparecia. O Claremont abandonou essa ideia aqui e redesenhou ele aparecendo na sombra. Essa história do Wolverine tinha saído no Super Almanac Marvel, ele contra o Dente de Sabre, que também foi um retcon, né? O Dente de Sabre era um vilão do Punho de Ferro, que eles resolveram conectar ao Wolverine a partir daqui, a partir do Massacre de Mutantes. Aqui, ó, edição 103 contra o Fanático, Blackton Cassidy, páginas novas. Vendo? Essa história da Tempestade estava inédita no Brasil. Vou pular um pouquinho mais rápido, a gente vai ficar até amanhã aqui. Então, pessoal, é assim que é esse encadernado. Páginas extras, história complementar. Essa aqui do Magneto já saiu pela Panini, em que morre a filha dele e ele se torna uma pessoa mais cruel e tal. Então aqui a gente tem um monte de página extra, tá vendo? História inédita da Jean Grey com a Misty Knight, que era companheira dela, né? Elas dividiam o apartamento. Aqui, ó, eles estão falando que a edição 106 não foi publicada na Classic X-Men porque ela é uma história tapa-buraco que não leva a lugar nenhum. Então eles pularam e já foi para 107, que tá aqui, que é quando os X-Men vão para o espaço enfrentar a Guarda Imperial de Shi'ar, conhecem os Piratas Siderais e aqui páginas adicionais apresentando melhor os piratas. Essa história que eu estou muito afim de ler, que é como que a Lilandra fugiu do irmão dela, de Ken, para encontrar o Xavier. Por quê, né? Também não ficou uma coisa meio esquisita, né? Por que ela vai atrás do Xavier? Aqui começa a fase do John Byrne. Essas são as páginas adicionais na história, tá? Essa também estou muito afim de ler, ó. Como que o Corsário conheceu a Hepzibah, o Raza e o Chode para formar os Piratas Siderais. Eles eram prisioneiros, né? Escravos do Império Shi'ar.
Então aqui, ó, aí começa a fase do Byrne, aí tem a história. Isso aqui, ó, essas páginas extras nunca saíram por aqui. Tá? A Panini, a Abril, publicou só a fase do Cockrum com as páginas extras. A fase do John Byrne com páginas extras a gente nunca viu. Faz falta? Não muito, mas como curiosidade é legal, tá? E aqui, ó, essa história a gente nunca teve aqui no Brasil, como que o Banshee conheceu a esposa dele, que, né, eles teriam a Siren, né, que seria a filha deles, e o Blackton Cassidy ia competir com ele pelo amor da Maeve, que é essa moça aqui. Aqui, ó, páginas adicionais na história do Mesmero, como que o Mesmero, né, acabou hipnotizando todos os X-Men, naquela história em que eles estão como artistas de circo. Ele explica o que aconteceu. Aqui, páginas extras em X-Men versus Magneto, né, Magneto triunfante. Outra história inédita no Brasil com a Jean Grey, Wolverine Noturno. Então, é demais isso aqui. Essa história já saiu no Brasil pela Panini, do Magneto. E aqui, ó, bastante coisa, material extra. Outra história inédita no Brasil, do John Bolton da Tempestade. Todas essas páginas extras estavam inéditas no Brasil. E essa história aqui também, o que aconteceu com o Colossus, quando ele saiu com aquelas meninas lá na Terra Selvagem, acabou tendo um filho, né, com uma delas. Aqui conta mais o que rolou lá. Aqui, ó, como que eles adaptaram a história do Byrne. Como que a Aurora conheceu essa moça aqui que tinha esse cachorro alado, uma realidade alternativa, que apareceu no manual dos X-Men, que na época eu li e não entendi nada. Aqui aquela história contra a Mal Farouk. E mostra aqui que o Noturno teve uma aventura no meio do deserto enquanto eles estavam naquele navio japonês. Olha quanto material de complemento. A Jean Grey se envolvendo aqui com o Mestre Mental disfarçado. Aqui mais uma história disso, né? Ela vai pra Grécia e conhece esse cara. Acho que é um cara ali, começa a se envolver com ela. Ela achava que o Ciclope tinha morrido. E esse cara já era o Mestre Mental tentando entrar na cabeça dela, que a gente ia ver as consequências mais pra frente. Aqui duas capas que foram negadas, né? Essa capa do John Byrne foi negada, foi substituída por aquela do Wolverine morrendo, que foi desenhada só pelo Terry Austin. Essa aqui também não foi aceita, já na fase do Paul Smith. Aqui o conflito contra o Moses Magnum, e tem aqui o Moses Magnum se encontrando com o Apocalipse, é um retcon, né? O Apocalipse nem existia nessa época. Outra história solo do Wolverine por John Bolton, já saiu aqui pela Panini no Wolverine Antologia. Aqui começa com a Tropa Alpha, tá vendo? E eles colocaram página extra até nas histórias contra a Tropa Alpha, que os X-Men caem no Canadá. Outra história do John Bolton com Wolverine, Banshee, Ciclope e o Noturno, eu acho, conversando no bar do Harry, que é o bar que fica lá perto da mansão, onde eles sempre vão tomar uma ali. Final da história do Byrne contra a Tropa Alpha. Uma história nunca publicada no Brasil, em que o Wolverine e a Jean ficam presos num lugar cheio de monstros e o Wolverine fica grudadinho nela ali, né, se insinuando pra ela. A partir daqui, ó, não teve mais página extra nas histórias, só teve histórias extras, tá? Então essa é uma história extra, nunca publicada no Brasil, com baile à fantasia aqui, com os X-Men envolvidos. Aqui história extra da Tempestade com o Colossus na Rússia, onde ele é chamado de traidor por ter desertado. Aqui é uma história do Arcade, na sua própria loucura, no seu mundo do crime. Professor Xavier no espaço, né, enquanto ficou um tempo ali vivendo com a Lilandra. Olha quanto material nunca publicado no Brasil. Wolverine Noturno sendo atacados por Proteus e o Wolverine pirando. Ele ficou bem inseguro aqui com seus instintos. Olha que capa legal do Steven Lytle. Esse cara faleceu, infelizmente. Esse cara é muito bom, né? História do Destrutor com a Polaris, por John Bolton.
História do Mestre Mental e Emma Frost no Clube do Inferno. Nunca publicada. História da Kitty Pryde, por John Bolton, nunca publicada no Brasil. Essa capa saiu pela Abril, lembra? Quando eles republicaram a Saga da Fênix. Uma história que começou a mudar o desenhista, né? Saiu o John Bolton e entrou aqui outro cara que eu não sei quem que é. Deixa eu ver aqui. É o Mark Bright, faleceu há pouco tempo também. Moira MacTaggert tentando trazer o filho dela, Proteus, de volta à vida, tentando clonar ele. Essa capa também saiu pela Abril. História solo da Cristal, por Rick Leonardi. Começou a variar, né? Não só o desenhista, mas também o escritor. Tem histórias aqui que são da Innocent, outras são da Joe Duffy. Isso aqui é desenhos do Kyle Baker, se não me engano. Essa é a primeira história do Jim Lee, desenhando os X-Men. Aqui, mais uma história extra. Então é assim, pessoal. Aqui são histórias do Ciclope, como ele conheceu o Senhor Sinistro. Vai caindo um pouquinho a qualidade de desenho e tal. Já foi uma fase que a revista já estava, né, tinha saído do seu pico e já estava entrando numa fase menos inspirada. Essa história já saiu pela Panini, da Jean Grey. E aqui, ó, tá acabando. Essa aqui foi a última, uma história da Vampira. E aí, eles publicaram, eles já tinham escrito essa aqui para sair no próximo número, mas como não teve mais histórias extras na Classic X-Men, eles publicaram na Marvel Fanfare. Está aqui como curiosidade a última história extra publicada, tá? E aqui as capas, olha quanta capa legal. The X-Men Classic. Várias por Steven Lightle. Porque eles continuaram publicando, tá vendo? Continuaram publicando os X-Men, mas agora sem histórias extras e sem páginas extras. Era só história. Então aqui eles só botam as capas. Capa do Mike Mignola, várias capas do Mignola aqui. Olha quanto material, olha quanto desenho que a gente não tinha nem acesso. Tá? Mudou o nome de Classic X-Men para X-Men Classic. Mas continuaram, ó, aqui a fase do John Romita Jr. Foi toda publicada nessa revista aqui. Olha isso. Olha isso. Ó, já fase da... E aqui foi a última, ó, contra a Força Federal. Foi no número 110. No número 110 acabou a revista X-Men Classic, que é a capa do que seria 111, mas não rolou. E aqui ainda tem mais um monte de pin-up. E aqui tem uma outra coleção que mostra quando foi republicada a primeira fase dos anos 60. Eles também colocaram páginas extras nessa coleção Amazing Adventures Featuring X-Men. Tá vendo? Então aqui também páginas extras relacionadas às histórias dos anos 60. Mudança de colorização, porque pintaram a Feiticeira Escarlate errado aqui de verde, né? E o Mercúrio também. E umas páginas extras para contextualizar melhor a história. Então ainda tem todo esse conteúdo que eu nem sabia que tinha quando eu fiz o vídeo anterior, que é tudo dos anos 60 com páginas extras, tá vendo? Então, pessoal, quem é fã de X-Men, vale muito a pena ter isso aqui. Se você está descobrindo agora X-Men, leia primeiro as histórias clássicas e depois mergulhe nisso aqui. É a minha sugestão, beleza? Muito material, muito legal, vale a pena, eu gostei, eu tô louco pra ler isso aqui tudo. E tá aí, Omnibus X-Men Classic. Recomendação máxima do canal. A gente se vê nos próximos vídeos, até lá!